E, gente, agora melhorou a conexão, né? Já estava há um tempinho tentando conectar, alguns minutos atrás, e estava dando um problema com a conexão aqui. Mas sejam todos bem-vindos. Ei, Regina, sejam realmente todo mundo bem-vindo. É um tema que eu sei que muita gente quer ouvir. Realmente a ideia era buscar uma certa polêmica, porque é a realidade de muita gente que trabalha com a saúde, com o mundo fitness. Claro, é um problema masculino, né? Mas a maioria das mulheres aqui tem namorados, tem maridos, tem amigos, tem irmãos, e é um problema que realmente faz parte da vida de quase todos os homens que frequentam a academia. Então, agradeço a quem está aqui, agradeço quem vai clicar nesse aviãozinho aqui e compartilhar, tá bom? Fico muito feliz com a chegada de muitos nomes novos, nomes que eu não conhecia, que eu estou vendo aqui. Muito obrigado, viu, gente? Sejam todos bem-vindos. A live é de vocês, vão ficar à vontade para perguntar, vamos falar muita coisa. Eu quero ficar debaixo dessa luz aqui, fica parecendo que eu sou um anjo, tá vendo? Eu vou tentar me manter debaixo dessa auréola aqui, tá? Para parecer um anjo para vocês. Muito obrigado aos coraçõezinhos que eu estou vendo aqui toda hora, muita gente. Não dá para ver o rosto, mas alguns rostos dão para ver quem é. Mas fico muito feliz com essa resposta de vocês, tá bom? Então eu coloquei a chamada da live hoje para métodos não cirúrgicos para ginecomastia, que, como eu estou falando, é um problema masculino, mas a gente vai debater, como sempre, nas nossas lives. A gente fala de vários temas, inclusive vocês estão abertos para perguntar. Se fugir muito do tema de hoje, eu tento dar uma controlada para a gente também não fugir, tá bom? Mas se tiver alguma coisa relacionada a isso, relacionada ao que a gente estiver falando, pode ficar à vontade, pode perguntar, tá? Podem interromper. Eu vou tentar ler, de vez em quando eu volto, subo aqui os comentários, podem escrever o que quiser e a gente vai desenvolver esse tema de hoje, tá bom? Então, é um tema, muita gente pergunta, né, se existe a possibilidade de perder ou diminuir a ginecomastia sem a necessidade de cirurgia, tá? Porque por N fatores, né? Não quer operar, tem medo, não consegue, enfim. Então, hoje eu vou dizer que existe sim a forma de fazer, de perder essa ginecomastia. O problema é que não é como a maioria imagina e nem é para todos os casos. Essa é a diferença. Então, muita gente tem colocado de forma como se fosse padrão para todo mundo. Existem vários níveis de ginecomastia, existem diversas diferenças entre um paciente, entre um atleta e outro. Então, o mesmo tratamento não vai servir para todo mundo. E essa é a ideia de trazer informações para vocês, tá bom? Então, vamos falar hoje sobre formas, medicamentos mais utilizados para realmente definhar ou eliminar por completo a sua ginecomastia, tá bom? Isso aí, gente, tamo junto, viu? Obrigado a quem tá entrando, muito nome diferente, muitos nomes conhecidos, agradeço a todo mundo. Quem é novo aqui pode clicar nesse aviãozinho e chamar mais gente ainda, tá? É uma live que a gente faz fixos todas as segundas e todas as quartas. O tema são vocês mesmos que escolhem, tá certo? Então o propósito aqui hoje é mostrar quais remédios, quando utilizar esses remédios e a maioria dos mitos que vocês sabem que acontecem. Sim, Regina, eu estou em Juazeiro, tá? Antecipei um pouco a minha vinda a Juazeiro essa semana para ficar aqui os dias que eu tenho que ficar aqui. Você está falando por causa da internet que não está muito boa? Não, a internet hoje até está tranquilo. Estou aqui em Juazeiro hoje porque o final de semana a gente tem um evento grande do Dia das Crianças lá na Praia do Cumbuco. Então, quem for da região também já está convidado para esse evento de sábado. Por isso que eu vim para Juazeiro quartas e quintas nessa semana, tá? Mas eu não ia deixar de fazer a live. Toda segunda e toda quarta a live é fixa para vocês. Então, não ia deixar de fazer independente de onde eu esteja, tá bom? Então, a live hoje vai falar quais os medicamentos a gente pode usar, quando pode usar ou quando realmente não tem como você fazer o tratamento farmacológico, tá bom? Dúvidas pode ir perguntando, vou diferenciar em relação a outros quadros que muita gente também pode confundir com ginecomastia. Primeiro eu quero saber por que acontece a ginecomastia.
Paulo, era por aí que eu ia começar exatamente. Então, a raiz do problema da ginecomastia, a raiz do problema é um aumento, tá? Um aumento do nosso estrogênio. Por que chama ginecomastia? Associa. Todos nós, né, seres humanos, temos concentrações de testosterona e de estrogênio que vão dar características. A testosterona, ela tem maiores concentrações no homem, vão dar características mais androgênicas para o homem. A mulher tem uma dosagem baixa de testosterona e, no intuito de ficar com maior tecido muscular ou ficar mais forte, a mulher acrescenta um pouco de testosterona ao seu organismo ou estimula a sua fabricação. Ao contrário, acontece no caso do estrogênio, onde a maior concentração é nas mulheres, que dão as características femininas a elas, e os homens têm uma baixa concentração. É baixa, porém tem funções importantes e vitais para o organismo. Então, por isso é fundamental a gente conhecer e saber sobre esse hormônio, tá certo? Então, a raiz do problema, o Paulo já perguntou e eu já ia falar mesmo, a raiz do problema da ginecomastia é o aumento do estrogênio no homem. Como acontece esse aumento de estrogênio no homem? Tem algumas vias de acontecimento, mas nós, homens, quando aumentamos a nossa testosterona, uma parte dela pode ser aromatizado e transformado em estrogênio. Beleza, isso é um dos mecanismos, tá? Mas eu tenho que dizer que excesso de álcool, aumento de peso, a dieta totalmente industrializada, produtos industrializados, a própria puberdade, que é uma etapa onde a gente já tem um aumento de testosterona normal, o uso inadequado ou incorreto de esteroides anabolizantes com o intuito de aumentar a testosterona, tá? E além de um estilo de vida não saudável. Tudo isso vai fazer com que você tenha um aumento gigantesco de testosterona ou de estrogênio, ou de um causando o outro. Explico, quando eu aumento a testosterona por esses motivos que eu falei, eu vou fazer com que uma parte dessa testosterona seja aromatizada e transformada em estrogênio por uma enzima chamada aromatase, beleza? Pronto. Então, esse estrogênio que aumentou, ele tem uma certa ligação com os receptores da glândula mamária. No caso, o homem, ele não tem a glândula mamária desenvolvida, mas ele começa a aumentar as concentrações de estrogênio e começa a ligar esse estrogênio, esse hormônio, aos receptores da glândula e começa a desenvolver. Se o homem começa a subir muito estrogênio, ele com certeza vai começar a ter esse tipo de característica de crescimento de mama, como acontece após a puberdade das meninas, que começam a desenvolver as mamas. Então, isso é o que não pode acontecer. A aromatase não pode transformar a nossa testosterona em estrogênio, senão o homem também vai aumentar o tecido mamário. E um outro problema que acontece quando você sobe demais o estrogênio, pode acontecer de você também subir a prolactina. Prolactina também é outro nome que todo mundo já ouviu falar em algum momento, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente cresce a mama, cresce as glândulas mamárias para a produção de leite. E aí o problema tá pesado por causa do homem. Mas assim, ó, calma, nenhum homem vai lactar igual a mulher, isso não vai existir nunca, calma, tá? Mas pode acontecer algumas descargas de líquido pelo mamilo. Isso pode acontecer no homem que tem a prolactina aumentada. Então, se deixou aumentar o estrogênio, além disso, aumentou a prolactina, aí você vai estar com um problema que inclusive pode surgir essas descargas de leite, mas de leite não, de um líquido embranquecino, não é leite, não adianta achar que vai começar a amamentar o filho, não é isso, tá, gente, pelo amor de Deus. Então, só para vocês entenderem, o que pode aumentar a prolactina? Masturbação excessiva, uso de drogas e a estimulação do mamilo, isso mesmo. A galera fica, por algum motivo, por piercing, por alguma coisa, fica estimulando o mamilo e isso pode gerar um desenvolvimento e aumento da prolactina no corpo. Mas assim, ó, isso não é com todo mundo, gente. Eu não estou aqui falando que quem tem piercing no mamilo vai ter prolactina aumentada. Por favor, cuidado com a interpretação do que a gente está falando aqui, tá bom?
Então eu estou explicando que se você desregular o estrogênio, tiver uma predisposição ao desenvolvimento das glândulas mamárias, tá aí o problema da ginecomastia, independente da idade e juntamente com todas essas alterações de conduta que eu expliquei aqui, beleza? Então aí a boa notícia é, eu consigo controlar o estrogênio que está aumentado. Se eu controlo o estrogênio, automaticamente eu controlo a prolactina e a gente consegue reverter isso. Por quê? Porque eu evito que o estrogênio se ligue aos receptores específicos deles na mama e aí eu consigo diminuir a minha ginecomastia, beleza? Alguma dúvida? Todo mundo está me acompanhando até aqui agora? Entenderam? Se tiver, gente, pode ficar à vontade. Dona Geni, minha mãe, acabou de entrar, seja bem-vinda, viu? Juntamente com todas as pessoas que eu também vi que entraram, mas eu não consegui cumprimentar todo mundo para não perder a linha de raciocínio, mas todos sejam bem-vindos. Quem entrou agora, a gente está falando sobre ginecomastia, que é um acontecimento na vida dos homens. Pode acontecer ou pode não acontecer, mas que hoje eu vim contar que existem formas de corrigi-la sem a necessidade de cirurgias, tá bom? Então é de interesse masculino, mas todas as mulheres também podem ter algum homem que queira saber essa informação. Então clica aqui nesse aviãozinho e comparta com todos os homens da sua rede social aí, porque muita gente vai se interessar. Não podem assistir agora, não tem problema, essa live ela fica 24 horas, tá? Ela vai ficar aqui na rede social o dia todo. A live de segunda-feira eu não consegui mandá-la para o YouTube, eu não consegui salvá-la. O Instagram, quando ela é muito grande, às vezes o Instagram não deixa a gente salvar. Me deixou aqui 24 horas, mas não consegui salvar ela para o celular para depois mandar para o YouTube, tá bom? Então eu vou tentar deixar essa no YouTube, mas quem não conseguir ver agora meio-dia pode ver até amanhã no mesmo horário, tá bom? Clicar nos coraçõezinhos eu sempre recebo, acabei de ver minha mãe subindo ali, tá? Quem quiser compartilhar, quem quiser fazer perguntas, pode ficar à vontade, tá? Então vamos voltar ao raciocínio aqui. Como que eu vou diminuir o meu estrogênio? Já que eu sei que o estrogênio, ele aumenta, que a minha testosterona, ela vai ser convertida em estrogênio e isso vai prejudicar o sistema. Como eu faço para diminuir esse estrogênio? Simples, eu vou tomar uma medicação e ela vai combater a aromatase, que é aquela enzima que eu falei que aromatiza a testosterona em estradiol, entendeu? Eu vou tomar um remédio para inibi-la. Deus, que o Robson disse, se quiser posso compactar esse arquivo de vídeo para você poder upar no YouTube. Por favor, Robson, por favor, depois então no direct a gente pode conversar, tá bom? De uma forma de você me ajudar nisso daí. Mas aí o problema é, às vezes, Robson, vamos desviar um pouquinho do tema aqui e vamos falar sobre a live. Às vezes eu não consigo salvar o arquivo, por isso que eu não é que o YouTube não deixa, é que o Instagram não me deixa salvar o arquivo final, tá bom? Mas de qualquer forma agradeço a ajuda, depois no final a gente pode conversar no direct para você me ajudar nisso daí. Não sou expert na internet e eu aceito a ajuda de todo mundo, tá bom? Então voltando ao tema, a gente vai utilizar inibidores da aromatase. Quem é do meio fitness já deve ter escutado aromatase, aromatizar, transformou testosterona em estrogênio. Então, a gente utilizar medicamentos que vai inibir a aromatase vão dar grandes resultados. Nutrientes podem... Desculpa, Paulo. Nutrientes que ajudam a evitar a ginecomastia. A gente vai falar de alimentação, mas já eu vou te dizer que alguns podem diminuir, Paulo, mas assim, evitar, difícil, tá? O que evita realmente é a gente não deixar o estrogênio aumentar, inibindo a aromatase principalmente. Então, medicamentos do mercado hoje para inibição da aromatase, letrozol, anastrozol, exemestano, são os medicamentos utilizados para inibição da aromatase. Me perguntaram aqui, tem idade limite para fazer o tratamento? Limite para cima ou para baixo, Bastos? Porque assim, se eu estou falando de um jovem que está na puberdade, inclusive depois que eu lancei o post falando sobre a live, um jovem, ele me procurou, me escreveu no direct, ele é um jovem, adolescente, menor de idade, que tem um problema supostamente de ginecomastia, mas na puberdade é comum o homem aparecer com esse exemestano, com X, exemestano, desculpa, tá, Robson? Exemestano
um terceiro remédio que eu coloquei. Então esse jovem adolescente, ele queria ou ele se sente incomodado com a ginecomastia dele, mas é uma ginecomastia temporária aparentemente, porque ele está com a puberdade, com os hormônios à flor da pele, tá bom? Então eu estou falando desses 3 medicamentos, só para lembrar, são casos leves, casos que a gente consegue reverter com a inibição da aromatase, beleza? Agora, pacientes que já têm, ou atletas, desculpa, que já tem ginecomastia estabelecida. Aí vem a questão da idade que me perguntaram. O cara de 20 e tantos anos, já fez ciclos, já utilizou hormônios, já fez um montão de coisa aí. Ele tem ginecomastia e agora vai começar um novo ciclo, aí a galera fala, não, toma anastrozol junto. Não vai dar certo, tá certo? O que é que acontece? Como o anastrozol é inibidor da aromatase, você vai fazer com que os seus níveis de estrogênio caiam violentamente. E como eu expliquei lá no começo, o estrogênio ele é fundamental para várias funções vitais do nosso organismo. O crescimento ósseo, o apetite sexual, o desenvolvimento cognitivo, a questão do humor pode estar afetado, tá? Inclusive a nossa saúde cardiovascular. Obrigado, viu, gente? Estou recebendo todos os coraçõezinhos de vocês, obrigado mesmo. Então, quando eu faço uma inibição da aromatase num paciente que já tem estabelecida a ginecomastia, primeiro, que a ginecomastia já está estabelecida ali, ela não vai reverter assim. Segunda, que você vai fazer uma queda brusca desse estrogênio e isso pode te prejudicar nas outras funções que o estrogênio ele faz dentro do organismo. Então, assim, ter o estrogênio aumentado é péssimo, concordo, mas você mexer no estrogênio é muito perigoso. Então, vamos fazer da forma correta. Sei que tem muita gente indicando anastrozol para a galera que já cicla há muitos anos, já fazem uso de esteroides anabolizantes há muitos anos. Não vai funcionar e, ao contrário, vai piorar. Primeiro, porque você não vai conseguir tomar essa medicação o resto da vida. E se você não vai conseguir tomar, quando você para de tomar essa medicação, o seu estradiol vai lá para o teto, também sobe violentamente e aí você vai ter um grande problema. Então, me perguntando aqui, ginecomastia é apenas quando a glândula está crescida ou não? Então, Paulo, ginecomastia é quando a glândula está crescida. O que diferencia a ginecomastia da lipomastia. A lipomastia é quando você tem um aumento do tecido adiposo, só da glândula mamária. Então, aumentou a glândula mamária, você vai ter uma lipomastia ou uma ginecomastia. A diferença é o que se aumentou ali. Foi a glândula? Aí sim, a gente está diante de uma ginecomastia. Boa pergunta, viu, Paulo? Então, só para diferenciar a ginecomastia de lipomastia, lipomastia é só gordura, tá? E aí é um dos tratamentos, eu já ia falar, mas deixa aí que eu já vou falar sobre lipomastia. Então, assim, ó, tratar a aromatase, que é a enzima que transforma testosterona em estradiol, vai tratar o excesso de estradiol, mas não vai tratar a causa. A ginecomastia já está implantada, não é uma ginecomastia temporária, aquela levinha que começou só a doer no começo do ciclo, não é essa, é uma ginecomastia que já está. Então, eu não, com o anastrozol, com a família do estrozol, eu não vou estar inibindo essa glândula, eu já vou estar só diminuindo o estrogênio, então eu não vou tratar a causa, não vou resolver a causa. Quando eu parar, a minha ginecomastia começa a crescer de novo, porque o meu estrógeno começa a desenvolver de novo. Eu já tenho a ginecomastia, entendam isso, tá bom? Então aí o que é que eu vou fazer? Ou aliás, o que eu posso fazer? Farmacologicamente falando, estamos em remédios ainda, condutas farmacológicas. Como remédios mais efetivos para você que já tem a ginecomastia estabelecida, eu indico os SERMs. Vou só interromper porque alguém escreveu. Ginecomastia já estabelecida há algum tempo. Tratamento existe ou somente com cirurgia? Já estava falando, Robson, obrigado, viu, por você ter mencionado. Você quase que intitulou o que eu ia falar agora. Então, assim, ó, existem medicações mais efetivas para a ginecomastia que já está estabelecida. E aí, se eu for falar, todo mundo conhece, pelo menos todo mundo desse meio. Tamoxifeno e raloxifeno são duas medicações conhecidas do grupo SERMs. SERMs são moduladores seletivos dos receptores de estrogênio.
Não confunda com SARMs, que é uma novidade que está chegando no Brasil. Há poucos meses se começou a comercializar no Brasil, antes, até no começo desse ano, era só importados, que são os SARMs, que são os moduladores seletivos de receptores para androgênicos, no caso dos homens. A galera está usando SARMs para aumentar a musculatura, para fazer hipertrofia. SARMs começou a comercializar recentemente. Se alguém disse que estava tomando SARMs há muito tempo, ou importou ou foi enganado, tá bom? Agora, no caso dos SERMs, que é para o estrogênio, são seletivos para estrogênio, ele já é usado há muito tempo e muita gente já conhece achando que é a mesma coisa que a anastrozol. No caso dos SERMs, o tamoxifeno, o raloxifeno, eles são seletivos para a glândula mamária. Então, ele vai inibir a função do estrogênio para a glândula mamária, vai evitar o crescimento, não vai tirar o estrogênio do organismo, não vai diminuir os níveis do estrogênio para as funções vitais que ele precisa, tá bom? Então ele é muito mais efetivo porque ele é seletivo para as glândulas mamárias, tá bom? Então ele não impede a ligação do estrogênio com outros tecidos do organismo, ele vai agir somente na glândula mamária, beleza? O que mais? Não é para ninguém anotar isso que eu vou dizer, tá? Mas as doses de tamoxifeno é de 10 a 20 mg por dia e de raloxifeno é de 60 mg por dia. Não anotem. Ele tem uma relativa eficiência, mas aqui na live não é para a gente ficar passando prescrição médica. Não estou pedindo ninguém para tomar esse tipo de remédio, até porque a live ela tem um caráter informativo. Eu estou trazendo para vocês essas informações. Não é para vocês acharem que eu estou atendendo os casos de ginecomastia desse grupo. Sei que tem muita gente aqui com esse problema, é um problema muito comum entre os homens que começam a se exercitar, utilizando ou não de hormônios, pode acontecer isso nos homens, tá bom? Então, mandem essa live para algum parente, para algum tio, para algum amigo, para irmão, pai, pessoas que você acha que vão ficar felizes de escutar isso daqui, porque não tem como se diz, não tem uma barreira entre o médico e o paciente. Às vezes ele tem vergonha de dizer. Você vê um cara muito forte que não tira a camisa, com certeza esse cara tem um probleminha de ginecomastia e não quer demonstrar. Então mostre esse vídeo para eles, que eu acho que vai ajudar. Ele vai se sentir mais confortável em buscar ajuda, beleza? Tamox e Ralox tem mais ou menos a mesma eficiência. O Ralox é um pouquinho melhor, tá? Tem um estudo que fala, um estudo desses cruzados, em que o Ralox foi mais efetivo que o tamoxifeno, porém o Ralox é um pouquinho mais caro e ele causa um pouquinho mais de colaterais, beleza? Inclusive dentro dos colaterais do Ralox tem uma tromboembolia venosa. Já foi também relatado em estudos que o Ralox pode dar uma tromboembolia venosa. Tudo é possibilidades, não é que deu um casinho naquele estudo lá e vai dar com todo mundo, não é isso, tá bom? O Ralox é um pouquinho melhor que o Tamox, sim, mas não é fácil de achar também. Vamos lá, o Paulo diz, vale lembrar que o estrogênio também tem sua função do homem na quantidade certa. Exatamente isso que eu estou dizendo. Então, usar os SERMs, ele vai garantir que você mantenha o estrogênio vital para suas funções, né? Aliás, para as funções que ele exerce no organismo. Já deixa o estrogênio quieto ali e a gente só faz a inibição dos receptores seletivos do tecido mamário. Por isso, eles são mais eficazes em quem já tem a ginecomastia, beleza? Isso é uma das formas farmacológicas. Tudo que eu falei aqui até agora são formas medicamentosas de tentar reverter. Para quem tem ginecomastia levezinha, começando agora, para quem já tem uma ginecomastia já um pouco mais implantada. Deixa eu parar aqui um pouquinho para ler aqui. Pois é, tomei Medrol há muito tempo e por falta de conhecimento de tanto quem vendeu e eu que tomei sem acompanhamento, criei um pouco de ginecomastia. Por isso eu queria saber se há algo que eu possa tomar. Então, Robson, sim, é isso que a gente está fazendo. A ideia de hoje da live é mostrar que vocês podem tomar medicações, fazer algo sem ser só cirúrgico, tá bom? Então é exatamente por isso estamos aqui hoje e é para esclarecer essa dúvida. Ótimo que você esteja aberto para falar sobre isso. Tem muitos homens que têm vergonha, não é nenhum crime ter uma parte alterada do organismo em que você queira melhorar. Esteticamente não é bonito, tá bom? Mas eu quero explicar para vocês um dos erros que acontecem muito por aí. Por isso que eu falei que no comecinho eu ia falar sobre mitos.
TPC é uma coisa, terapia pós-ciclo tem o intuito de voltar o seu eixo hormonal. TPC 30 dias não é para tratar ginecomastia, entendam isso. Para você tratar uma alteração hormonal estabelecida no seu organismo, vai demorar de 6 semanas até o infinito. Só para você entender, tem vários estudos que demonstram que a eficácia do tamoxifeno é de 2 meses até 9 meses. 9 meses tratando a ginecomastia. Não é assim 30 dias melhorei da ginecomastia estabelecida, tá bom? Ginecomastia que curou rapidinho, reduziu, você já não está vendo, pelo menos não está incomodando, é uma ginecomastia no comecinho. Estabelecidas vão demorar para tratar, tá bom? Então, tratamento para ginecomastia que não é cirúrgico vai demorar sim, senhor. Deixa eu ver o que o Lucas perguntou. Reduzir a ginecomastia com SARMs é de forma eficaz? Então, com SERMs, com E, de estrogênio. Os SARMs, com A, de androgênicos, pode piorar, tá bom? Fazer o tratamento, desculpa, pode piorar não, mas pode deixá-la do jeito que tá, porque quando é seletivo para androgênicos, eles vão para o tecido muscular, beleza? Mas você não vai estar mexendo no estradiol, você não vai estar nem inibindo a aromatase, nem diminuindo a seletividade dos receptores de estrogênio. Então eu não sei se, Lucas, você fez a pergunta porque queria perguntar sobre SARMs ou se confundiu perguntando sobre SERMs, tá bom? Mas tem diferença sobre eles. Obrigado a todo mundo que está entrando agora, estou vendo muita gente que tinha um tempão que não vinha aqui, mas estão aqui de novo. O que eu quero dizer para vocês, para quem chegou agora e para quem já estava aqui desde o começo? Isso é de pessoa para pessoa, não é igual em todo mundo, então por isso que a gente dá uma média de tratamento. Cada pessoa vai ter distinta recepção para esse medicamento, distintos tratamentos talvez poderão ser feitos para vocês melhorarem desse desconforto. É SERMs, né, Lucas? Então, beleza. Então, sobre o SERMs, que é o estradiol, é mais eficaz do que os inibidores da aromatase. O inibidor da aromatase, ele vai evitar que você aumente o seu estrogênio. Para casos levezinhos é legal, porque você vai evitar que o estrogênio aumente no organismo. Mas o SERMs vai evitar que os receptores baixem o estrogênio, afetem as outras funções do estrogênio no organismo, tá certo? Fármacos e exercícios específicos podem também influenciar na diminuição. O pessoal está adivinhando o que eu vou falar, né? Parece que eles já tinham um script. Eu não sei se meu celular foi clonado. Meu amigo Dr. Aloysio, ele entrou no meu celular e clonou o roteiro que eu ia falar sobre hoje, mas é exatamente isso. Existem outras formas de fazer a melhora da ginecomastia que não são farmacológicas. Farmacológicas, medicamentos vendidos em farmácias ou laboratórios, somente esses que eu mencionei, somente esses nomes, tá bom? Sônia perguntou, para quem administra esse tratamento, será feito dosagem para acompanhamento? Quais os exames solicitados? Sim, minha querida Sônia. Almadinha, olha só, tem que pedir os hormônios, tanto estrógeno quanto testosterona, SHBG, prolactina, né, além dos outros exames hormonais do organismo. Mas esses 4 são fundamentais, tá bom? Eu tenho que saber a dosagem de testosterona no organismo, tenho que saber o SHBG, que é a globulina transportadora dos hormônios sexuais, tenho que saber o estrogênio desse paciente, tenho que saber a prolactina desse rapaz, tá bom? Então, voltando a falar sobre essa invasão ao meu celular, que eu ia falar exatamente agora, o Aloysio já antecipou, é que os farmacológicos são esses que existem aí, e não farmacológicos. Como é que eu vou acabar com a minha ginecomastia sem tomar remédio? O SERMs vende sem receita, viu? Na verdade, Robson, só perguntando, os SERMs, na maioria das vezes, eles são manipulados, mas os nomes que eu citei, Tamox, você pode chegar na farmácia e pedir um Tamox. O cara vai querer questionar para quê e tal, mas ele não é de controle especial. Não estou dizendo para ninguém ir na farmácia comprar esse remédio. Vá ao seu médico fazer o exame da mama para saber se você já tem uma ginecomastia estabelecida, se é só no início. Por favor, gente, a ideia da live é só orientação, tá bom? Não estou prescrevendo remédio para ninguém, mas vendem, no caso do SERMs, já vendem sem receitas ou manipulados na dosagem específica para você. Falei também que cada corpo recebe de uma forma a medicação, então não é todo mundo com as dosagens iguais,
Beleza? Então, respondendo ao meu amigo Aloysio, saudade também, viu, Almadinha? Obrigado a todo mundo que entrou, eu não consegui cumprimentar todo mundo, mas sejam todos bem-vindos. Agradeço muito a live, cada dia mais tem mais pessoas assistindo, fico muito feliz com isso, porque a gente recebe um relatório, né, do Instagram dizendo quantas pessoas visualizaram a sua live no momento que eu termino, e nas 24 horas depois eu consigo ver quantas pessoas assistiram também. Muita gente assiste depois. Meio-dia foi um horário que vocês escolheram, né? Vocês que estão comigo desde o início. Segundas e quartas ao meio-dia. Se alguém achar que devo fazer um outro horário, a gente pode estudar essa possibilidade. Eu faço nesse horário porque quase ninguém está fazendo live nesse horário, e a minha ideia não é tirar vocês do acesso a informações em outra live, é que vocês possam assistir as minhas lives e comparar com as lives de outros colegas médicos também, tá bom? Quando eu falo médicos, eu incluo profissionais, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, todos os profissionais de saúde. Por favor, nós não estamos se gladiando para pacientes. Cada um soma-se ao outro profissional, e uma equipe multidisciplinar dá muito mais resultados, tá bom? Então, muito obrigado a quem está aqui até agora. A gente vai falar agora dos métodos não farmacológicos de dar uma disfarçada, vamos dizer assim, vou usar essa palavra, disfarçar a ginecomastia. Por quê? Porque de forma não medicamentosa, de forma não cirúrgica, você não vai conseguir acabar com a ginecomastia. Pronto, já falei resumindo, já falei que não tem jeito, mas dá pra gente dar uma disfarçada. Então, se eu der uma atenção especial dos exercícios do peitoral superior, né? Vamos colocar aqui o músculo peitoral superior. Se eu der um ênfase, se eu dedicar-me mais a essa parte do músculo peitoral superior, eu vou conseguir disfarçar, porque ele vai dar uma impressão que o músculo peitoral inferior, a parte de baixo do peitoral, ela está menor. Então não é que vai desaparecer a glândula mamária já estabelecida. Ele vai dar uma disfarçada, você crescendo a parte superior do músculo peitoral, você vai dar uma disfarçada na parte inferior. Tem jeito de fazer só o músculo peitoral superior? Tem, Aloysio? Você que é o meu personal e outros que estejam aqui nesse horário, tem jeito de fazer? Tem. Como que você vai fazer? Você faz os exercícios com ângulo inclinado. Não estou aqui querendo ensinar ninguém a fazer exercícios na academia. Já tem um profissional para isso. Respeito todos, gosto de todos que fazem um trabalho bem feito. Mas se você fizer tanto o supino quanto o crucifixo em inclinação, você vai trabalhar a musculatura do peitoral superior. Me corrija, viu, Aloysio, se eu estiver falando errado. Então, você vai disfarçar a ginecomastia, não vai curar. Repito, exercício não cura ginecomastia, beleza? Seja bem-vindo, viu? Tem alguns ajustes, pronto, a Aloysio falou tudo. Depois no direct todo mundo escreve para a Aloysio que ele vai ensinar a fazer os exercícios para você disfarçar. Paulo também sabe muito, está colocando aí 45 graus. Vocês já sabem, a live, além de falar, além de informar, ela já faz um network, tá vendo? Vocês já conhecem quem vocês devem seguir para determinadas coisas. Obrigado, viu, gente? Obrigado a todo mundo que acrescenta aqui na nossa live. Outro detalhe que vai ajudar, que não é farmacológico, que não é cirúrgico, é perder gordura. Por que perder gordura? Aí eu perdi a gordura, perdi a ginecomastia? Não. A gente já falou da diferença de ginecomastia e lipomastia. No caso da lipomastia, é gordura. Quando eu perder essa gordura, sim, eu vou ter uma definição melhor, vai sim desaparecer, né? Quem viu um post recente que eu publiquei, eu tinha lipomastia há um tempo atrás, fazendo exercícios, emagrecendo, desapareceu a lipomastia. Podem conferir lá depois no feed essa foto, que vou dizer que ficou famosa, mas ficou bem legal, deu para ver a grande diferença do que é lipomastia. Ginecomastia, você vai conseguir disfarçar. Quando você perde gordura, você vai perder também a formação da ginecomastia. Por quê? Porque a aromatase, que eu expliquei lá no começo, que é a enzima que transforma a testosterona em estradiol, ela também mora nas células de gordura. Então, quando eu estou diminuindo, quando eu estou emagrecendo, estou enxugando essas células gordurosas, vou dizer que eu estou matando, mas eu estou diminuindo a eficácia da aromatase, não consigo utilizar a aromatase na função que ela faz de aromatizar a testosterona, tá bom? Então, só para vocês entenderem, aumentou gordura, aumentou a chance de você desenvolver a ginecomastia.
Pacientes meus ou qualquer outro paciente ou atleta de fisiculturismo passou de 15, 17% de percentual de gordura corpórea, já tem que fazer a periodização com o CUT, já tem que começar a queimar, cortar essa gordura aí, porque senão você vai criar uma lipomastia e posteriormente uma ginecomastia, tá bom? Gente, vou voltar um pouquinho aqui porque um tanto de gente escreveu e eu quero responder todo mundo, meio que me perdi aqui. Em relação ao uso do pró-hormonal, é mais rápido o aumento do estrogênio tanto quanto os outros hormônios? Qual pró-hormonal? Que eu não entendi, viu, Lucas? Desculpa. Em relação ao uso de pró-hormonal, é mais rápido o aumento do estrogênio tanto quanto os outros hormônios? Se for um pró-hormônio, né, se for o que eu entendi, um pró-hormônio, a eficácia em relação ao hormônio é menor, claro, né, não é o hormônio propriamente dito, tá bom? Mas depois você me pergunta de novo para eu ver se eu entendi ou se eu te respondi. Obrigado pelas dicas, estou no treino agora. Ô, Robson, mais tarde termino de assistir. Beleza, não quero atrapalhar seu treino não, viu, Robson? Obrigado a você que esteve aqui e que ajudou bastante. O Marcos está dizendo que o horário tá bom, a hora do almoço, você almoça assistindo a live. Muita gente me diz isso, sabia? Muita gente fala, não, eu estou no carro, não dá para eu visualizar, mas eu coloco no som do carro e vou escutando. Não usem celular no volante, hein? Então, dá para escutar enquanto está dirigindo. Tem muita gente que coloca a live realmente para almoçar também. Não aconselho ninguém a comer olhando para o celular, mas dá para ficar escutando. Tem gente que põe fone e eu que agradeço vocês me darem esse feedback, tá bom? O que mais aqui? Vamos subir as respostas aqui. Obrigado, Marcinho, que chegou agora. Sanche que chegou. Nanda Sanche, eu vi que você entrou aí. Você está me devendo, hein? Sumiu. Esquite, seja bem-vindo todo mundo, tá? Tem algum fator genético na lipomastia ou na ginecomastia? Tem vários, viu, Paulo? Genético, na verdade, pela obesidade. O cara que já tem uma genética de obeso, ele já tem uma grande chance de apresentar ginecomastia. Se ele, além disso, ainda faz hábitos não saudáveis, tem uma vida sedentária, ele vai aumentar ainda mais o seu tecido gorduroso, vai aumentar ainda mais a sua aromatase e aquela testosterona toda que o homem tem vai ser transformada. Por isso que você vê os gordinhos com peitinho e com gordurinhas aqui do lado, aqueles pneuzinhos laterais, aquilo são as curvas das mulheres que o homem está aumentando o seu estrogênio, tá bom? Então tem sim questões de fatores genéticos, tanto para a ginecomastia quanto para a lipomastia, viu? Vamos lá, o Marcos perguntou, quanto maior o percentual de gordura, menor a ação da testosterona, maior a ação do estrogênio. O cara é fera, já colocou tudo. Gente, mais um aí para vocês seguirem, Marcos Braga 007, deve ser algum espião, alguma coisa assim, ó, 007. Marcelinho chegou, tudo bom, gente? O André também, seja bem-vindo. Então é isso. Que mais? Agora vamos falar do que eu não queria falar. Em breve estou aí, doutor. Super. Valeu, Nanda. Olha só, vou falar do que eu não queria falar, mas eu tinha que falar. Da cirurgia de ginecomastia. A gente está aqui falando até agora, já temos quase 50 minutos falando da mesma coisa, como fazer para tratar a ginecomastia sem a cirurgia, mas eu tenho que falar que a cirurgia ela é o mais eficaz e o mais rápido para resolver de vez esse caso, beleza? Mas a gente estava falando para evitar a cirurgia, mas a maioria dos casos é inevitável, vai ter que operar. Quem não deve operar? Ah, cara, eu tenho um problema com anestesia, eu não posso ser operado, tenho alguma contraindicação, eu tenho um problema de sangramento, eu tomo um anticoagulante, enfim, problemas da cirurgia propriamente dito, aí eu entendo que você não faça a cirurgia. A cirurgia é muito cara, não é uma cirurgia cara, tá? É porque você não procurou saber ainda, não foi atrás de um cirurgião para fazer. Não é uma cirurgia cara, tem disponibilidade pelo SUS, não por questões estéticas, mas bem por questões de comprometimento de glândula mesmo, tá? Então no SUS existe a possibilidade de você operar. Eu gostei de ser um anjinho ficar aqui de baixo, ó. Fico com a auréola aqui em cima, gente. Eu acho que foi de propósito que essa luz combinou aí. Então, dá para você fazer pelo SUS, dá para você fazer particular porque é barato, tá? Não é caro. Eu vejo gente aí com iPhone X falando que não aguenta pagar a cirurgia de ginecomastia. Aí você olha, o cara tá de festa todo final de semana. Aí o cara tem um Nike 300 mil molas de choques, não sei o que. Então, é prioridades de vida. O cara gasta dinheiro com testosterona, com GH, com não sei o que, e não tem condições de fazer a ginecomastia. Vamos pensar bem em quais são as nossas prioridades, tá bom? Mas então cirurgia é o caminho mais rápido
de resolver. Já expliquei que via medicamentosa vai durar meses de tratamento mesmo, tá bom? Não adianta achar que vai tomar 30 dias de anastrozol, de tamoxifeno, de haloxifeno e vai resolver a sua ginecomastia, não vai, tá? Então cirúrgico é o melhor caminho para você fazer. Muita gente evita a cirurgia achando que o caminho medicamentoso é rapidinho, vou ali tomar 30 dias e não vou deixar de treinar porque na cirurgia, o pós-operatório da cirurgia de ginecomastia é super simples, tá? É uma cirurgia não tão invasiva e existe inclusive, você faz só uma perfuração para aspiração, no caso da lipomastia, no caso da ginecomastia, faz-se um corte na auréola, retira as glândulas, fechou de novo, cicatrização normal, com uma semana tirou os pontos, só vai aparecer um hematoma, você vai ter que cuidar daquela zona, você não vai poder fazer os exercícios com grandes cargas nos primeiros dias, mas mostra a sua marmita. Gente, minha marmita não está aqui agora, está ali do outro lado. O André está me desafiando, eu vou mostrar minha marmita, tá bom? Vou tirar uma foto. Hoje eu estou em Juazeiro, hoje é uma marmita fit, vou mostrar para vocês, tá bom? Que legal, olha só. Então, é um método que funciona a cirurgia, é um método mais rápido, não é tão comprometedor como a galera fala, não tem que ficar 6 meses sem treinar, não é nada disso, tá bom? São poucos dias para você voltar à sua atividade normal do dia a dia e com certeza não vai voltar a acontecer a ginecomastia, tá bom? Então, era isso que eu tinha para a live hoje, falar sobre métodos cirúrgicos, não cirúrgicos e farmacológicos para acabar com a ginecomastia. São os melhores remédios disponíveis no mercado, mas quem tiver dúvida, procure o seu profissional, não faça nada por fazer, não anote nada de internet e comece a fazer, tá bom, gente? E é isso. O povo agora quer ver minha marmita, Gente, isso aí vai dar uma repercussão. Hoje eu não vou comer de marmita, hoje eu comprei uma alimentação aqui em Juazeiro, gente. Hoje não vai ser a minha marmitinha secreta, é porque o paciente vai lá no meu consultório e eu provo de que não tem segredo, não tem invenção, tá, gente? Tem coisas que você deve comer, tem coisas que você não deve comer, pronto, tá? Mas voltando à live de hoje, obrigado quem esteve aqui até agora, era sobre isso. Quem quiser fazer perguntas, a gente vai ficar à vontade, não temos muito tempo, porque depois de quase 1 hora ou de 1 hora, eu acho, exato, o Instagram começa a colocar o prazo de interrupção da live, e ele acaba a live em poucos segundos. Então, antes de que isso aconteça, eu vou falar por que a Luísa escreveu isso daí. Antes de que isso aconteça, eu estou aqui agradecendo quem esteve na live até agora, quem está vendo a live agora na reprise, que ela vai ficar 24 horas, quem apertou o aviãozinho, encaminhou para o amigo, quem apertou o coraçãozinho, quem não apertou nada e não escreveu nada também, eu agradeço porque está aqui, tá? E quem puder me ajudar nas próximas lives, na segunda e na quarta são fixos meio-dia, quem quiser definir texto, definir o tema da live também, pode me escrever no direct, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado a todo mundo que esteve aqui, antes que o Instagram me corte, eu estou aqui para agradecer. Obrigado, ótimas explicações, até a próxima, até segunda-feira para todo mundo, tá? Não vou prometer que eu vou estar aqui sexta-feira fazendo perguntas, porque está sendo muito corrido. O evento de sábado é um evento que a gente promete agradar as criancinhas no dia 12, então eu vou estar totalmente empenhado nisso. Talvez no sábado a gente faça ao vivo durante o evento, também não vou prometer, mas é a ideia, tá bom? Então é isso, o Aloysio pediu para comer, porque eu vou contar para vocês. Todo mundo sabe que eu faço exercícios em jejum na manhã, no aeróbico em jejum, nas manhãs. Na segunda-feira estava tão corrido meu dia, tão corrido mesmo, que eu emendei tudo, fiz só um lanche de manhã, eu não estava em jejum, mas eu fiz um lanche de manhã, e de tarde eu acho que eu comi uma colher de pasta de amendoim e pronto, não almocei, não tomei café da tarde, não fiz nada e fui malhar, fui treinar com o meu grande professor Aloysio. Utilizei pré-treino potente e senti um mal danado, cara. Então por isso que ele escreveu para eu me alimentar. Foi um corre-corre tão grande que eu esqueci de me alimentar, gente, veja isso. Então não recomendo que ninguém faça isso. Eu senti mal, tive que interromper o treino na segunda-feira. Primeiro porque o treino do Aloysio também é bem pesado. Eu estava muito tempo sem treinar musculação, estava só nas corridas, e aí eu passei mal na segunda-feira, tive que interromper o treino, mas nada grave, foi só realmente uma baixa de pressão pelo jejum exagerado, tá bom? Então, gente, obrigado a todo mundo que esteve aqui até agora.
Estamos juntos. Segunda-feira eu estarei aqui com vários temas, mas hoje, amanhã, depois eu continuo com os posts normais do Instagram. Obrigado mesmo a quem sempre me curte, quem compartilha, quem comenta. Fiquem com Deus e até segunda, tá bom, gente? Talvez até sábado. Lembre-se de agradar as criancinhas, é o dia deles, é a semana deles, mas são eles que são o nosso futuro. Então, mostrar o esporte, mostrar as atividades, a vida saudável para as crianças vai com certeza garantir um futuro muito menos doente do que esse que a gente está vivendo agora, tá bom, gente? Então, as crianças são os nossos futuros. Obrigado mesmo. Quem tem filho, quem não tem filho, quem tem amigos, vizinhos, cuidem das nossas crianças. Mostrem para eles que o esporte é vida, tá bom? Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E hoje com certeza foi recorde, viu? Eu tô olhando os números ali em cima, com certeza a live hoje bateu recorde. Obrigado a todo mundo. Clique aqui no aviãozinho e mande que eu quero mais gente sabendo disso, tá bom? Tchau, tchau, gente.